Olá, sejam muito bem-vindos à nossa mesa virtual do site Espiritualidade Cotidiana. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Antes de mais nada, nós damos aqui as boas-vindas para a nossa conversa que começa hoje, então, com o tema de livre-arbítrio, e um tema aí muito cativante. É um tema, então, que já estava na nossa agenda de temas a serem cobertos, né? Sobre questões relacionadas à espiritualidade. E nós vamos começar esse tema, então, chamando o Mário Sérgio para conversar aqui com a gente sobre o que seria, então, essa questão do livre-arbítrio, né? Esse é um tema que a própria palavra livre-arbítrio não é desconhecida da maioria das pessoas, né? Nós conhecemos e nós temos um significado comum para o que seria o livre-arbítrio, que seria a liberdade de agir, de fazer o que você quiser. Mas hoje a gente vai tentar explorar e um pouquinho além, então, dessa acepção comum, entendendo que o livre-arbítrio vai muito além da capacidade de você agir, pensar ou sentir como quiser, como bem entender. Então, Mário Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu gostaria de pegar um fio bem longo ali, bem lá atrás. Quando eu era jovem, eu gostava muito de ler, como ainda gosto, né, até hoje, e gostava bastante de ficção científica, né? E um dos autores prediletos, até porque era comum nos anos 60, anos 70, era o Isaac Asimov, né? E ele tinha vários livros, né? E um deles, que eu gostaria de comentar aqui em cima de um ponto importante, é a Fundação. Então, é uma história, né, resumindo assim bem rapidinho, é uma história que os seres humanos um dia conseguem ir para o espaço, lembra, é ficção científica isso daí, né? E colonizaram outros planetas e tudo mais, passaram-se centenas de anos, talvez até milhares de anos. E aí, num determinado momento dessas histórias que o Asimov vai contando, ele faz alguns personagens fazem algum comentário dizendo que eles usavam uma medida de tempo que era um ano. E esse ano era alguma coisa que eles lembram que era de uma tal de uma terra, que nem o pessoal fala, isso aí, será que existiu de fato essa terra? Né? Então, para aquelas pessoas que já estão há muitos milênios depois de vivendo em outros mundos, né, o conhecimento a respeito da Terra já era quase lenda, já era uma coisa meio mítica, né? E quando eu li esse trechinho à época, eu era jovem, 17, 18 anos, eu fiquei falando, puxa, que interessante isso, como pode ser, né? Então, pode ser que um dia a gente poderíamos virar uma lenda. Então, da mesma forma como no futuro, alguma coisa que hoje para nós é realidade poderá virar lenda, quem diz que no passado coisas que aconteceram hoje já não são lendas, né? E aí, nessa linha, a gente sabe que quantas coisas viraram lendas, que eram conhecimentos de povos antigos e que hoje as pessoas pensam que é folclore, ou lenda, ou mitologia, né? O conhecimento dos seres da natureza, por exemplo, que era conhecido dos povos antigos, no caso de muitos deles, viraram mitologia. A gente fala, não, isso aí é um conhecimento, mas é só mitológico, não existiu, né? E eu poria nessa classe de coisas que as pessoas conheciam no passado e que hoje já não conhecem mais, a questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque eu acho que no passado as pessoas tinham esse conhecimento. Tanto é que elas tinham esse conhecimento que existe a palavra livre-arbítrio, né? Existe a palavra arbítrio, que já é a escolha, é você decidir por alguma coisa. Não precisava da palavra livre-arbítrio como algo específico, né? Porque pressupõe que o arbítrio, você pode estar sendo coagido a fazer aquilo, mas não precisaria do livre-arbítrio. Então, se existe essa diferença entre arbítrio e livre-arbítrio, é porque no passado existiam, isso são conceitos diferentes, né? E a gente sabe, pela mensagem do Grau de Abdrushim, ele nos traz novamente esse conhecimento, dizendo que o arbítrio é uma coisa do dia a dia ali, coisa quase mecânica do dia a dia da gente. E o livre-arbítrio, na verdade, é a ação do espírito.
por isso a diferença entre o arbítrio comum ali, aquele do dia a dia da gente, de vou me coçar aqui, essa é uma decisão de fazer, não tem um envolvimento espiritual. E o livre-arbítrio não, é o anseio, é a vontade do espírito. Tá? Então eu ficaria com essa divagação aqui para começar. Que legal, Mário Sérgio. Excelente. Você comentou, então, a diferença, né, que a gente percebe já na própria palavra, né? E é engraçado, porque essa palavra, falar dela hoje em dia tem tudo a ver, porque essa é uma época em que se busca muito a liberdade, né? Nunca a humanidade, as sociedades desejaram tanto ser livres, né? Nunca o ser humano desejou tanto ser livre. A gente tem como um dos pilares da publicidade contemporânea você reforçar ou incutir a ideia ou o desejo de que o ser humano seja livre, se liberte, explore todos os destinos, todas as fronteiras, que ele se sinta livre, né? Talvez porque a gente busque a liberdade, mas a gente não se sinta livre, de fato. E esse é um paradoxo interessante, porque parece que se busca como uma ideia geral ser livre ou se libertar, no entanto, a gente parece que se sente cada vez menos livre, né? E isso tem levado a diversas discussões, até, por exemplo, será que nós somos livres mesmo? Ou quando nós tomamos as nossas decisões, a gente é tão influenciado por uma série de questões e parâmetros aí que, na verdade, a gente não sabe quando a gente está sendo livre ou não, né? Por exemplo, a própria questão da tecnologia ou do marketing, questões genéticas que podem acabar influenciando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, até a nossa personalidade. E aí a gente se pergunta, né? A humanidade se depara com essa ideia de liberdade, a gente não sabe o que fazer com isso, mas também se pergunta até que ponto somos verdadeiramente livres. Eu queria perguntar para o Roberto. Roberto, o que você pode comentar sobre isso? Bom, eu estava ouvindo o Mário falando do Isaac Asimov, e aí eu lembrei de um outro romance dele chamado Eu, Robô. Lembra disso, Mário? Né? Robô não tem livre-arbítrio, né? E quem age como robô também não tem. Eu lembrei do seguinte, eu e o Calil, nós fizemos um podcast sobre liberdade. E nós tratamos, em determinado momento lá, sobre livre-arbítrio. E falamos sobre livre-arbítrio. E aí, naquele programa, eu falei que às vezes a gente acha que tem livre-arbítrio, mas não tem. O nosso livre-arbítrio está preso a determinadas já condicionamentos que nos levam a agir de uma maneira já previsível. Aí uma pessoa estranhou aquilo. Um amigo da Zeina, ela passou o podcast para os amigos dela, e esse amigo falou assim, mas como assim? Eu sempre vou poder dizer não para alguma coisa, ele falou. Então, eu acho que é importante a gente tentar discernir o que é o verdadeiro livre-arbítrio, que é uma vontade livre do ser humano, desse livre-arbítrio preso, desse livre-arbítrio atado. Tá? Sobre isso, tem um trecho da obra Na Luz da Verdade, de David Rushin, que ele diz o seguinte, por arbítrio, o maior número dos seres humanos hoje em dia entende aquela forçada construção do cérebro terreno quando o raciocínio atado ao espaço e ao tempo indica e determina alguma determinada direção para o pensar e o sentir. Esse, no entanto, não é o livre-arbítrio, mas o arbítrio atado pelo raciocínio terreno. Então, veja bem, não necessariamente a pessoa precisa procurar alguma coisa ruim ou má para ter o livre-arbítrio atado. Basta ela não deixar o espírito se movimentar. O livre-arbítrio livre é o livre-arbítrio espiritual, que sempre tende para cima, lógico, né? Ele veio lá de cima. Então é isso. A gente precisa libertar o livre-arbítrio, porque nós imaginamos que temos, mas não temos. Ele já está previamente, pelo menos a maioria, já está previamente direcionado para tomar determinadas decisões. E o livre-arbítrio realmente livre, libertado, é o livre-arbítrio que vem do espírito. Ele sempre vai procurar voltar para a pátria dele, então sempre vai se movimentar, vai querer saber de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai. Saudade da pátria luminosa. Esses são sintomas
de um livre-arbítrio não preso. É isso, Carol. Que interessante. Eu vou perguntar para o Maximiliano. Maximiliano, na sua opinião, é o que você acha que prende o livre-arbítrio? Né? Porque eu comentei um pouquinho aqui que existe um grande desejo por liberdade, né? Individual, coletivo. No entanto, parece que muita gente se sente cada vez mais presa. Como é que você vê isso? Então, eu nem... Vou voltar até um pouquinho dentro do que o Mário comentou e o Roberto colocou, porque a gente assume, de certa forma, aqui na nossa mesa, uma premissa de que nós somos espírito, né? E as pessoas, de um modo geral, elas tendem a olhar essa questão do livre-arbítrio pelo lado terreno, né? Então, ela busca entender, ela procura entender as suas resoluções terrenas, seus arbítrios, né, que são decisões do cérebro, como se fosse o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como o Roberto comentou, é aquilo que vem do espírito, né? Portanto, aquilo que provém da intuição, aquilo que está na origem do ser humano, né? Porque o ser humano, nós somos espírito, né? Então, aquilo que está na origem, aquilo que provém dessa origem através da intuição do ser humano, é livre, porque ele vem, né? O ser humano, vamos pensar assim, nós somos livres para intuir. Ninguém tem alguma dificuldade. Quando provém a intuição do espírito, ela é livre, porque o espírito, ele não tem essa limitação. Agora, aquilo que é terreno, né? Aquilo que é material, aí tem certas restrições, limitações, porque aí tem várias, né? Porque daí a gente pode estar limitado primeiro pela encarnação, a família, né? As resoluções anteriores, né? Porque muitas das nossas resoluções, nossos arbítrios, podem ter vindo de uma outra vida, né? E essas resoluções ainda estão valendo, digamos assim, ela tem ainda peso de responsabilidade, e aí essas resoluções trazem essa responsabilidade para essa vida atual, e, portanto, nós estamos, digamos que, limitados às nossas ações por essas resoluções anteriores, né? Então, as pessoas também colocam, então, tem gente que não acredita no livre-arbítrio porque acredita num destino, e tem gente que acha que não tem destino porque tem livre-arbítrio, e as duas coisas se complementam, né? Porque uma resolução real do espírito, né, que traz responsabilidade, gera como consequência, mais para frente, o seu destino, né? Aquilo que nós temos hoje como algo que foi, digamos que, colocado pelo espírito na nossa trilha, né? Ele forma o nosso destino, né? E não quer dizer que necessariamente esse destino, porque nós temos destino, não temos livre-arbítrio. E, na verdade, o destino, ele é uma consequência da resolução livre do espírito, né? Só que o espírito, como tem responsabilidade, você tem que arcar com as consequências da responsabilidade também, né? Você não pode resolver, tem a resolução e depois larga a mão, né? Você tomou uma resolução, isso foi numa outra vida, isso aqui não tem mais responsabilidade. Não, tem, né? Você plantou lá, tem que colher, né? Está dentro da lei, né? Então, essa resolução livre traz como consequências, né? E muitas vezes aquilo que nós chamamos de destino faz parte dessas consequências da livre resolução. Então, vou botar esse panorama aí para a gente depois continuar a conversa. Legal, Max. Muito obrigada. Você trouxe um quadro interessante, né, de como, então, já entra a questão das escolhas, do destino, da lei do plantar e do colher, né, que é a lei da reciprocidade, isso tudo caminhando junto, então, com a capacidade do espírito de decidir, né, de tomar a frente nas decisões, né, decisões realmente, como o Mário Sérgio trouxe, né, decisões de foro íntimo, decisões de vida, né, não as decisões cotidianas, né, eu vou comer pão com manteiga ou vou comer pão com geleia, né, mas decisões que realmente mudam o rumo do nosso destino ou constroem o tapete do nosso destino, né. Então, você já trouxe essa imagem de uma tecedura, né, onde há uma lógica nas leis da criação, onde toda ação traz uma reação, toda ação traz uma consequência, e isso então vai formando
aquele caminho por onde a gente vai trafegar, né? E na medida em que esse caminho ele é cunhado de determinada maneira, ele também pode nos restringir ou restringir opções, né? Então, se você caminhou com a sua vontade espiritual durante muito tempo para um lado, pode ser que num certo momento você tenha se restringido, né? Em ter outras opções ali naquele momento que você quer decidir livremente e você talvez não consiga, porque o seu livre-arbítrio, o seu arbítrio não está livre, né? Ele está condicionado ao destino. Eu queria chamar o Calil para trazer um pouquinho das observações dele. Boa noite, Calil. Olá, também é um prazer estar aqui. E essa questão de liberdade, né, de livre-arbítrio, ela torna-se bem clara. Liberdade é o tipo de coisa que a gente entende o que é, a gente sente bem o que é, a partir do momento que a gente perde. Isso é uma das coisas elementares. Você, quando criança, não sabe o que é ser livre até você estar de castigo. Aí você sabe o que é liberdade, que aquilo é exatamente que você não tem naquele momento. E, curiosamente, como tudo que é verdadeiro e acaba sendo deturpado e diminuído e barateado, ainda assim consegue trazer uma semelhança do que era o original, do que era o pleno. Mesmo as leis que temos hoje em dia, leis materiais, leis terrenas, elas conseguem trazer um pouquinho da questão primordial da condição humana, que é a questão da liberdade, do ser humano ter o direito à liberdade. O que é feito como escolha premeditada também acaba tendo como consequência ser um crime mais hediondo, um crime mais grave do que outro, porque houve a premeditação, houve a escolha da pessoa, não foi só uma reação, não foi apenas uma questão passional, foi uma questão de decisão interna da pessoa. Então, vivemos hoje em momentos em que temos nossa liberdade cerceada de diversas maneiras, ao mesmo tempo que muitas portas se abrem, muitas vão se fechando com o passar dos momentos. Por isso que eu também sinto que hoje em dia discute-se tanto disso, para poder tentar entender o que é efetivamente, o que é ser livre, né? Interessante. Queria convidar a Ana Luísa a trazer as contribuições dela sobre o tema. Olá, Ana Luísa. Olá, boa noite a todos. Eu gostei até da Carol ter me deixado para o final, porque eu fui unindo tudo que vocês foram falando para eu colocar exatamente que para que a gente liberte o nosso livre-arbítrio realmente, né? E deixe de apenas estar com ele atado nas decisões, porque quando nós tomamos algumas decisões anteriores e vamos ter que passar pelas consequências dessas decisões, naturalmente que já há certos entroncamentos, alguns nós que nós damos nos fios dessas decisões, que, claro, vão nos influenciar sempre, até que a gente se liberte, reconheça e se liberte de cada uma delas, né? Então, eu gosto sempre de falar sobre a boa vontade para o bem. É um marco para que a gente recomece uma nova caminhada espiritual. E a cada vida terrena, qualquer ser humano pode fazer isso. E a mensagem do Grau de Abdrushim nos traz inúmeros ensinamentos sobre o quão simbolicamente e de forma até fácil a gente pode voltar a libertar o arbítrio, assim como a nossa intuição. Então, eu acho que isso é de suma importância o ser humano perceber, entender que ele precisa caminhar nas leis da criação, entendê-las, não achar que as leis da natureza são apenas para a natureza, para as plantinhas, que ele está inserido nisso. Embora saibam, eu percebo que o ser humano, ele sabe disso. A gente vai plantar, vai colher, todo mundo fala isso. Só que ele não procura sentir isto, vibrar nisto, né? Então, na medida que o ser humano desperta para o que é a vida, como disse o Roberto, né? Qual a sua finalidade de estar aqui, para quê e por quê, você automaticamente também vai procurando os caminhos melhores para seguir. E nesta boa vontade para o bem, tudo pode ser resolvido, basta que a pessoa se mantenha firme nessa boa vontade, porque esta boa vontade vai se robustecendo dentro dele e vai abrindo todos os caminhos necessários para que ele vá se libertando
como que brincando de tudo mais que ficou para trás. Não se preocupar, não esquecer que ele vai precisar passar pelas consequências. Porém, ele pode também se libertar disso facilmente, confiar, né, ter essa convicção e seguir em frente. O não cismar demais sobre as coisas também ajuda bastante. Enfim, inicialmente seria isso, né? É importante saber como caminhar, né? Ok. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Ouvindo a Ana falar, quando a gente fala sempre de ação e reação, né, de karma, não, porque tem tudo que você escolhe agora vai ter uma ação, uma consequência. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas falam, tá, então agora começou a valer assim, então daqui para frente tudo que eu fizer vai ter uma consequência. Não, as consequências você já está colhendo há muito tempo, desde que você começou a sua primeira encarnação aqui na Terra, né? E um exemplo, uma alegoria que eu faria, imagina uma pessoa tricotando, né? Ela está lá, o novelinho de lã, então é a primeira encarnação do ser humano ali. Ele está tudo bonitinho, o espírito está livre, o livre-arbítrio dele está límpido. Então é aquele novelo de lã enroladinho, bonitinho, que nem um gato pegou ainda, né? E você vai fazendo o seu tricô. Aquele fio vai sendo puxado e vai formando ali aquela peça, né? O sapatinho para aquele netinho que um dia eu vou ter, né? Ou aquela blusinha cor-de-rosa, bonitinha, aquela azul, e o fio vai subindo. Agora imagina que depois de muito tempo e muito uso dessa lã, fez, desfez e tal, aí o gato pega aquilo ali, e aquilo vira um embrólio ali. Aí você começa, não, eu vou fazer um sapatinho. Você começa a puxar o fio e o fio enrosca. Aí você tem que parar de fazer o sapatinho, ir lá e desatar aquele nó. Só depois que você desatou aquele nó, você anda mais um pouquinho. E daqui a pouco, outro nó te incomodando. Então, aquele sapatinho que, quando o teu espírito estava livre, quando o teu novelo estava arrumadinho, você fazia talvez em 2 horas, você vai levar 1 semana para fazer. Pode falar, Roberta. Sim, muito bom o seu exemplo, viu, o chefe Maria. A única questão é o seguinte, que o gato é o próprio ser humano, né? Que fica indolente e se enrola todo ali no novelo de lã, né? A única consideração para fazer aí o seu exemplo é que essa bagunça é feita pelo próprio ser humano. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu gostei muito dessa alegoria, Mário, até porque você falou, pode levar 1 semana para desenrolar. Mas se ele mantiver esta persistência e essa vontade, ele desata, né? Aí é que está a boa vontade para o bem. Você tem que persistir na sua boa vontade, né? E olhar lá, nossa, que nozinho que eu dei aqui, né? E vamos lá, vamos desatando, né? Não esquecendo que a gente ata muitas coisas, prende o nosso livre-arbítrio com outros seres humanos, né? Tem isso, a gente envolve outras pessoas, há todo esse enlaçamento, e nós temos que passar por tudo isso e saber disso, saber como cuidar de cada situação, como resolvê-las. Isso tudo está na vida, né? Está nessa boa vontade. O Roberto quer falar. Ana, você falou bastante de boa vontade e eu achei bastante interessante você dizer que a boa vontade ela vai se robustecendo. Se a pessoa se entrega à boa vontade, ela vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte, de tal forma que fica uma coisa natural. Ela não vai ter que fazer um grande esforço para ter boa vontade, porque aquilo é o natural dela, vai ficando cada vez mais forte, né? É uma maneira adequada e correta de conseguir a liberdade do arbítrio. Diga, Carol. Eu achei ótimo o exemplo do gato e queria perguntar para um de vocês, né? Como é que seria, então, isso mais minuciosamente, assim, se a gente der um zoom nessa questão, né? Porque a gente já falou assim, o arbítrio, muitas vezes ele se apresenta bastante atado, né? E por isso também tanto sofrimento, tantas dificuldades que hoje os seres humanos encontram. Mas como é que é isso, né? Como é que é você ter o seu arbítrio atado ou preso, né? De forma que você fica preso a um determinado caminho, a uma determinada decisão, a uma determinada consequência, né?
de forma que você acaba tendo que passar por ali. Como é isso? A Ana deu um exemplo ótimo dos relacionamentos, né? Que a gente se ata, por exemplo, pode se atar a uma outra pessoa, né? E aí, de repente, na vida a gente se encontra com aquela pessoa e você vive uma situação difícil, né? A partir daquilo você consegue aprender, você consegue também se libertar. Por isso que eu acho que, principalmente no campo dos relacionamentos, né? Amorosos, existe tanto essa ideia de você, eu me libertei daquela pessoa, né? Porque realmente o sentimento é de que você passou por uma coisa que você às vezes nem tinha consciência que você estava atado àquela pessoa, e quando você se desata, então você se liberta, né? E aí o sofrimento cessa, né? Então você tem aquele alívio. E às vezes não é uma coisa que tem a ver com um relacionamento de proximidade, né? Porque às vezes você pode terminar um relacionamento e você continuar num sofrimento que não termina, né? E no momento que esse sofrimento termina, você se sente, então, liberto. Eu queria pedir se alguém poderia comentar, então, mais minuciosamente, o que seria um exemplo de um arbítrio atado, né? Como isso funciona? Eu queria até comentar alguma coisa a respeito disso. Principalmente pela questão de que você estava falando de relacionamentos, né, de como as pessoas acabam se sentindo presas, é que eu sinto que as consequências de uma ação quando se trata de relações humanas, elas são muito rápidas, principalmente nos tempos de hoje, onde você tem muita capacidade de conseguir se conectar com as pessoas, trocar coisas. Por exemplo, se você constrói uma casa, mas tem algum probleminha na fundação, talvez demore décadas para aquilo ali se apresentar e a casa começar a ruir. Mas se você, por exemplo, diz uma mentira para alguém que você está tentando criar um relacionamento, dependendo da mentira que é dita, tudo pode ruir numa velocidade muito mais alta. E as pessoas, então, se sentem muito mais impelidas a dar essa reação das coisas. Elas são impactadas pelas coisas e elas trocam isso de uma maneira muito mais intensa. Então, por isso que eu imagino que a questão dos relacionamentos, eles acabam sempre se mostrando, né, quando você pensa em liberdade ou está atado, por exemplo, a alguma coisa ou alguém, né? Está com esse caminho assim. E, pelo menos é assim que eu acabo enxergando isso. Mas às vezes também, cara, igual você comentou, às vezes você não sabe, você não lembra de onde que vem a consequência das suas resoluções. Porque, por exemplo, a família que você nasceu. Então, às vezes, você pode ter plantado em outras encarnações aquela ligação e você, né, se aproximou nessa vida agora dessas pessoas, né? O que te liga a essas pessoas? Muitas vezes você não lembra mais, né? Você não sabe o que tem mais, porque já está, né? Então, às vezes você não tem uma determinada simpatia com determinada pessoa que você conhece e você não sabe por quê, né? Pode ser que tenha alguma coisa por trás ali, né? Que está relacionada com alguma coisa que aconteceu no passado. Então, às vezes, é justamente, no caso aí, a intuição que vai dizer o que é o caminho que você vai tomar, né? Porque, e aí, logicamente, que é igual a Ana Luísa falou, né? Qual que vão ser as resoluções que você vai tomar a partir de agora, né? Porque a gente não tem, na verdade, como saber o que as nossas resoluções passadas, o que nós fizemos, né? Eu posso saber o que eu vou fazer a partir de agora, né? Qual vai ser a minha resolução? Qual vai ser a minha postura de vida para com os outros a partir desse momento, né? E a partir daí você vai criando, concretizando alguma coisa melhor, né? Digamos assim, vai edificando relações melhores, digamos assim, né? E a partir daí você vai aos poucos, né? Tirando aqueles nós que o Mário comentou dos noveiros ali, né? Porque imagina assim, e é muito visível hoje em dia, né? As pessoas estão muito focadas em si mesmas, né? Hoje em dia, então todo mundo olhando para si, né? E aí uma sociedade egoísta, né? Todo mundo quer saber o que faz melhor para si, né? E o ser humano, conforme vai evoluindo e vai se desenvolvendo, ele vai também olhando para o todo, para o que está à sua volta, né? Como é que eu posso enobrecer o mundo à minha volta, né? O que está ao meu redor, né? Então é esse que a Ana Luísa chamou de boa vontade, né? Essa procura para poder melhorar, que vai mudando e automaticamente vai criando esse desnovelo desses fios que a gente acabou emaranhando por muitas existências, né?
que hoje a gente nem lembra mais quais são esses nós, né? O que está acontecendo. A gente só sabe das consequências que está chegando, né? Mas o que a gente fez a gente não lembra mais. Então, aos poucos a gente vai tomando essas resoluções e decidindo, né? E aos pouquinhos a gente vai libertando, né, o arbítrio, né? E tomando de tal forma que aquilo que a gente intui, a gente consegue colocar em prática, né? Isso é o ideal, né? Você intui e coloca em prática. Você intui e coloca em prática, automaticamente aquilo vai virando algo melhor, né? Benéfico, porque aquilo que vem do espírito é mais enobrecido, né? E se você consegue colocar sempre em prática, porque até existe uma indicação, né, de Jesus na Bíblia lá, que tem, né, o ser humano tem boa vontade, mas a carne é fraca, né? Ou seja, aquilo que vem da intuição é boa vontade, né? Mas aí aquilo que é a carne, né? Ou seja, o corpo, aquilo que é de matéria, traz muita coisa que pode interromper esse fluxo, né? Essa livre escolha, né? Essa livre demanda. E aí atrapalha um pouquinho a resolução. Alguém levantou a mão lá? Roberto, acho que Carol também? Muita gente levantou a mão aqui. Acho que o Mário foi o primeiro. Só a gente que está vendo aqui. O Mário levantou a mão, a Carol levantou a mão, eu também. Não, eu só queria dizer, é muito rápido, viu, o Max? Você insistiu nisso, que às vezes a gente recebe um retorno e não se lembra mais, porque não é dessa vida e tudo, né? Mas se a gente tiver convicção na justiça, a gente sabe que a gente não pode receber nada de diferente do que aquilo mesmo que a gente produziu, aquilo mesmo que a gente semeou. Então isso deve nos deixar mais tranquilo. Não há possibilidade de você receber algo ruim ou bom sem que você tenha semeado. Sim, lógico. Não tem por que se revoltar com aquilo que você está recebendo, né? Exatamente, não tem. Você tem que acolher aquilo lá e aprender com aquilo, né? Exatamente, é isso mesmo. Não é só isso, Carol. Nós temos que sempre manter à nossa frente aquela frase que diz: dai a Deus a honra da perfeição. E a sua criação é perfeita por conta disso. Então, não temos por que nos chatearmos ou nos ficarmos revoltados com coisa nenhuma, né? Porque tudo é ação e reação, é aquilo que a gente está passando, é o que é útil para a gente nesse momento, né? O que vai permitir com que a gente amadureça ou se liberte. O que a gente pode dizer, então, em resumo, para que eu tenha efetivamente um livre-arbítrio, para que o ser humano volte a ter o livre-arbítrio, ele precisa resgatar o seu karma, né? Porque o karma, ele vai encobrir os efeitos da atuação do livre-arbítrio. Sem isso daí, o ser humano não vai ter o livre-arbítrio efetivamente livre, né? E, por conseguinte, não será uma pessoa livre. Porque enquanto você está preso ao karma, você não é um ser humano livre, né? Sim, tal como uma pessoa que se endividou durante um tempo e de repente ela está na pindaíba, no fundo do poço, já está sem nada, já perdeu a esposa, já perdeu a família, perdeu o carro, e ela resolve de repente mudar. Para ela conseguir efetivamente melhorar, a primeira decisão dela é de mudar, de sair daquilo ali e conseguir ir aos poucos ir parando de fazer dívidas, para poder parar de criar aquele débito enorme que está oprimindo ela e ir pagando pouco a pouco as dívidas dela, sempre fazendo mais dinheiro do que está deixando o dinheiro ir embora, para que uma hora a balança finalmente se equilibre e ela finalmente consiga quitar as dívidas dela, para que o dinheiro dela possa ser utilizado para outras coisas que não pagar aquelas dívidas do passado. Então, eu entendo que essa talvez seja uma comparação ali que é bem lúdica, porque quem hoje em dia não acabou criando alguma dívida, que teve que passar mais de um tempo pagando e lembrando disso, né? Toda vez que chegava o carnê ou o boleto, é verdade, isso aqui era tal coisa ali, agora a parcela 25 do negócio. Isso é bem interessante, Calil, porque você deu um exemplo de uso de recursos, né? Recursos financeiros. E você pode passar esse exemplo para outras situações. Por exemplo, se eu tenho uma situação hoje que compromete todo o meu tempo, né? Todo o uso do meu tempo, pode ser que me sobre pouco tempo livre para que eu, então, tenha a capacidade de
atuar nesse tempo de forma com mais liberdade, né? Porque às vezes o uso do meu tempo já está comprometido pelas minhas decisões. Eu queria retomar algo que o Roberto trouxe no começo, né? Que é essa questão do arbítrio preso, né? O que acontece? Acaba se dando uma direção pré-determinada para os nossos atos, né, para o nosso caminhar. Eu não vou falar para os nossos atos e decisões, mas eu vou falar de uma maneira mais genérica, né? O livre-arbítrio preso, ele implica que já haja uma direção pré-determinada, então, no nosso caminhar. Então, ele vai muito além daquelas questões que eu trouxe no começo, né? Ele também engloba um pouco disso, né? O marketing, por exemplo, ou uma condição física, uma condição geográfica, uma condição política, enfim. Tudo isso vai trazer um trilho limitante para você, né? Mas eu estou me referindo muito mais àquelas decisões individuais que a gente toma, né? E que quando a gente está, então, atado a um destino, essas decisões elas acabam tendo um caminho pré-determinado. E esse é um dos grandes mistérios que muitas pessoas que se perguntam, mas existe livre escolha, existe destino, né? Aí a gente já entende essas coisas funcionando automaticamente, né? Ali onde há liberdade para atuar, vai haver uma liberdade de decisão, uma liberdade de atuação espiritual. Ali onde você mesmo já cerceou a sua liberdade naquele caminho ou em outro pré-determinado, né, em que você já se impôs um trilho para caminhar, né, vai ser muito difícil você desviar daquele caminho. É lógico que, como a Ana disse, e acho que mais pessoas vão trazer, que a forma como você caminha por aquele trilho do destino, né, ela pode atuar, sim, sobre aquele trilho do destino, modificar e trazer um desfecho, N desfechos diferentes ao final desse caminho, né? Dependendo da forma, então, como você vive, como você enxerga aquele caminho que você está vivendo, né? Porque você pode passar por um caminho, né? E você reconhece a limitação daquele caminho que você está, mas ao mesmo tempo você pode se modificar ao trilhar aquele caminho, você pode aprender, você pode se fortalecer, você pode ganhar forças, então, e aquilo, então, no final, você acaba, então, tendo uma libertação. Acho que o Mário Sérgio quer fazer um comentário. Diga, Mário Sérgio. Carol, eu outro dia usei nas nossas preparações aqui a ideia de um navio, né? Como se a gente fosse um navio velejando, caminhando. À medida que você vai enchendo esse navio de coisa, né, principalmente deixando tudo de um lado só, ou seja, você vai gerando uma espécie de um pendor, né, você põe um monte de pedra ali, né? Você sai do porto, eu preciso chegar do outro lado, mas eu vou colhendo pedras e colocando ali de um lado do navio. O navio começa a adernar para um lado, então eu tenho que fazer muito mais força para seguir naquela rota que eu queria, porque o navio sempre aderna para um determinado lado. Você fala, mas tira a pedra de lá. O certo era não ter posto essas pedras lá dentro, porque elas ficam indo para o lado direito ou para o lado esquerdo e bagunçando o seu caminho. Então, é o livre-arbítrio atado aí por esse karma, que acaba encobrindo os efeitos, é a mesma ideia do navio adernando, não consegue seguir o seu caminho. Para ele conseguir ficar no caminho, ele tem que fazer um esforço muito maior do que precisaria. Semelhante também a você está dirigindo um carro com o pneu desalinhado, né? Aí ele está sempre puxando para um lado, você tentando, e você gasta muito mais esforço. Você pega uma viagem longa, o carro com o pneu desalinhado, você faz muito mais esforço para poder manter o carro na mesma direção, né? Se você alinhar o carro. Exatamente. Você se prepara antes, vai lá, né? Leva o carro, alinha bonitinho, calibra o pneu, aí a viagem é muito mais tranquila, né? Então, se você se der o esforço de ir lá e alinhar esse carro, você não vai precisar ficar toda hora fazendo aquele esforço na direção. A viagem vai ser mais tranquila. E mais segura também, né? Como diria a Ana, se você tiver a boa vontade de alinhar os pneus, você vai fazer uma boa viagem, né? É isso mesmo. E esse é um exemplo, porque a gente fala de karma, né? E às vezes o karma ele tem uma conotação um pouco estereotipada na nossa cultura, né? O karma é alguém que matou alguém, né? Não, o karma é simplesmente o retorno, né? Tanto é que existe karma bom e ruim. Mas esse retorno, ele pode
das mais variadas gradações. Então, por exemplo, alguém que é obcecado por dinheiro, ele já está, como o Mário Sérgio trouxe o exemplo, né, o navio dele já está adenando para um lado exclusivamente, né? Então, a pessoa que ela traçou todos os fios da vontade dela, os pensamentos dela foram todos fortificados nesse sentido, né? É capaz, então, que ela se veja em determinado momento de vida cada vez mais puxada para isso e não consiga, então, sair desse trilho. Alguém pode comentar? Bom, isso tem a ver também com o que a Ana falou. Do mesmo jeito que a boa vontade contínua vai se fortalecendo, a indolência também. Isso é indolência, é preguiça do espírito. Se a pessoa não se movimenta e o espírito continua dormindo, vai ser cada vez mais difícil ele acordar e se movimentar. É a mesma coisa, é a mesma lei, a lei do movimento. Ela fortalece aquilo que está acontecendo. Se o espírito não se mexe, ele vai ficando cada vez mais rígido. E com isso, o livre-arbítrio continua preso. E como seria isso no caso, por exemplo, desse foco exclusivo no ganho material? Você pode explicar um pouquinho melhor, Roberto? Bom, isso é um pendor muito comum na época atual. A gente entende que a vida hoje não é fácil, claro. Eu me lembro até de um africano que ele dizia que era muito difícil seguir os ensinamentos para o povo dele lá, ensinamentos espirituais, porque as pessoas estavam preocupadas em comer. Elas estavam preocupadas no que ia comer amanhã, que elas não sabiam o que ia comer lá na região dele, lá da África. Lá. Então era muito difícil falar de questões espirituais. Bom, a gente entende que as pessoas têm dificuldades prementes, mas uma coisa não pode substituir a outra. Tudo bem, ela tem que suprir as necessidades dela e tem que também cuidar da sua vida espiritual. Tá? Agora, mesmo as pessoas mais remediadas, que não têm essa dificuldade de pensar o que vai comer amanhã, a preocupação com o acúmulo de riquezas, com bens materiais, isso é um pendor. É um pendor que arrasta a pessoa para baixo e não deixa o livre-arbítrio florescer, não deixa ele se libertar, na verdade. Então, o livre-arbítrio é atado. Diga, Mário. Fala, Ana, por favor. Analisando isso que vocês estão falando, né, eu acho muito interessante, porque eu acho que exatamente no mundo de hoje, as pessoas que estão sofrendo maiores necessidades são as que talvez tenham até muito mais chances de despertar. Porque é um momento que mexe interiormente muito com elas, né? E na medida que elas se esforçam, na medida que ela se abra interiormente para um pedido de socorro e de auxílio, esses auxílios virão para ela. Eu acho que isso até ajuda muito mais uma pessoa do que uma que está financeiramente muito bem, com a vida muito calma e tranquila, porque ela não pensa nessa necessidade. Eu conheci uma senhora, muitos anos atrás, já se foi, e ela tinha muita condição financeira, mas tinha muitas angústias dentro dela, era uma pessoa que você percebia que ela tinha algo ali gritando dentro dela para ela despertar, e quando ela se sentia assim, ela viajava. Agora, você imagina se ela não fosse tão rica e tivesse alguma coisa ali dentro dela gritando e ela tivesse que enfrentar um tanque de roupa e trabalhar numa condução super cheia. Com certeza despertaria mais. Essa é a minha impressão, é uma vivência, eu convivenciei esse tipo de situação e eu ficava analisando isso. E eu sempre vi nas pessoas com muito maior dificuldade, que acordavam muito mais cedo, que enfrentavam muito mais dificuldades, eu sempre observei muito mais alegria. Percebia muito mais disposição para enfrentar as adversidades da vida. Eu acho que isso também ajuda muito espiritualmente. Então, eu acho que são situações e situações, vai depender muito da capacidade interior, se essa pessoa ainda está desperta espiritualmente, ainda um pouquinho que seja, e queira encontrar resposta. Eu acho que é meio por aí. Agora, imagina uma situação que você teve uma encarnação inteira e ela não contribuiu em nada para o seu desenvolvimento espiritual.
O livro de Rosélis von Sas, Os Fios do Destino Determinam a Vida Humana, tem uma descrição que ela faz de uma pessoa, e ela está contando a história dessa pessoa, de várias encarnações dela, e uma dessas encarnações eu gostaria de ler para você, para compartilhar com nossos ouvintes aí, que eu acho muito interessante. O grupo dos eleitos, entretanto, depois de uma exaustiva peregrinação através da Índia, chegou à ilha. Realmente, essa ilha parecia um lugar paradisíaco. Tão maravilhosa e exuberante era a sua natureza. Os nativos tinham belos corpos e uma postura harmoniosa, mas eram pouco desenvolvidos de espírito. A crença dos nativos dessa ilha baseava-se somente nos seres enteais, nos seres da natureza, que habitam as florestas, que vivificam os reinos da natureza animal, vegetal e mineral, bem como ar, água, fogo, etc. Todos se sentiam felizes e aparentemente não tinham desejos materiais, mas espiritualmente não se esforçavam. E para finalizar, o grupo dos eleitos e Lali, que é a pessoa com quem ela está descrevendo as várias encarnações dele, permaneceram nessa região gozando a vida fácil. Lali integrou-se completamente naquela vida, chegando a ponto de esquecer-se de sua família em Benares. Alcançou idade muito avançada e morreu feliz, rodeado por respeitável número de filhos nativos. Sua vida nessa encarnação, espiritualmente, foi de pouco valor, pois o comodismo, as despreocupações e a inclinação para uma vida animal deixaram seu espírito num estado semi-adormecido. Mário, muito interessante, eu lembrava desse trecho, lembrava dessa vida que a senhora Rosélis trouxe. E enquanto ela estava falando daquilo que ela vivenciou, que as pessoas com maior dificuldade têm maiores possibilidades de despertar e de se movimentar, eu lembrei de um trecho da mensagem do Grau, que a Bidurchin diz o seguinte, que a joia brilha na mão calosa, suja de suor e de terra, de modo muito mais puro, mais intenso do que nos dedos bem tratados de um ocioso, que passa seu tempo terreno apenas em contemplações. Diga, Carol. Eu só queria fazer alguns apontamentos aqui que eu acho importante para que a gente possa seguir com a conversa, né? Que aqui a gente não está falando, obviamente, de pessoas que estão aí no nível máximo da restrição, né, de tudo, porque isso, de certa forma, ele compromete o desenvolvimento espiritual da pessoa, né? Por exemplo, a privação da alimentação, muitas vezes diversas privações ali podem inviabilizar, então, que a pessoa possa, então, ter uma busca espiritual, uma força também para fazer essa busca, né? O que eu queria apontar, que a gente já está trazendo aqui a questão da atuação do espírito, né? Vocês falaram muito em movimentação do espírito, e é importante que a gente talvez fale um pouquinho disso para quem está nos assistindo, né? Porque eu trouxe aqui o exemplo da pessoa que está exclusivamente focada no acúmulo de riquezas, né? A gente não está falando de uma pessoa que trabalha, né? Como o Roberto pontuou aqui agora, nesse momento, não. Que o ócio, então, ele pode ser um pendor, assim, para o comodismo, para a inatividade, para a paralisação das forças, da iniciativa, né, do ser humano. A gente está falando aqui o equilíbrio saudável entre trabalho e a geração dos frutos do seu trabalho, da sua riqueza, que é uma coisa benéfica, né? Uma coisa útil para o ser humano, né? O que a gente está falando aqui é de focos exclusivos em pendores, né? Então, coisas que pendem como cordas, né? Que nos impedem de fazer coisas além daquilo. Então, por exemplo, a pessoa que tem um foco exclusivo na riqueza, aquilo consome todas as energias dela e ela não tem, então, oportunidade, né? Nem as condições internas para se direcionar para uma questão existencial, para uma questão espiritual. E aí sim a gente explica um pouquinho melhor, né? Que é a questão do espírito paralisado. Porque a gente pode estar em intenso movimento terreno, mas interiormente há uma paralisação. Então, quando a gente fala aqui de espírito
que não está se movimentando, né? A gente fala da essência do ser humano, daquilo que vivifica o ser humano e como isso, então, está se movimentando, como isso está atuando, então, de fato, no ser humano. Porque você pode ter uma vida de sucesso, repleta de compromissos, né? Com trabalho considerado excelente, né? Com ganhos materiais excelentes. No entanto, interiormente, a gente está, como o Mário Sérgio também trouxe aqui, né? Que a gente corre o risco de passar por uma existência inteira sem nenhum ganho espiritual, né? Sem nenhum caminho espiritual, sem um desenvolvimento, né? Não estou falando em caminho que muitas pessoas vão falar, é um caminho, então a pessoa tem que escolher uma religião. Não, a gente está falando da movimentação espiritual. Se a pessoa encontrou ou não um caminho teológico, religioso, a gente não está falando disso. A gente está falando daquela movimentação interior, que é do âmbito da fé, que ela é do âmbito do espírito, ela transcende, então, ou ela antecede, então, muitas vezes o encontro de uma corrente religiosa. Diga, Roberto. Não, você disse uma coisa que eu queria colocar aqui para ouvir a opinião dos queridos colegas. É uma pessoa que está numa situação de dificuldade mesmo. Ela tem preocupação, que nem aquela pessoa lá da África, né, não sabe o que vai comer amanhã. Né? Essa pessoa, a vida dela, ela tem que ficar só nisso, quer dizer, não há possibilidade dela de pensar numa evolução por causa dessa restrição material. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, do Max talvez possa colaborar com isso. Então, eu acho que depende do nível de necessidade que a pessoa está passando. Né? Muitas vezes a pessoa está numa coisa tão agravante que a pessoa pode ficar exclusivamente no terrenal, né? Mas isso, eu acho que depende um pouco daquilo que a pessoa está passando e sim como o que ela é propriamente, né? Porque é o que a gente falou, né? Nós somos espírito, né? Então depende daquilo que o espírito, como está o estado do espírito, né? Se ele tem um movimento, como a Carol falou, né? Um movimento espiritual, por mais que ele esteja passando por uma determinada necessidade, ele tem movimento para poder passar por aquilo lá sem ficar restritamente naquilo que é material, né? Outra coisa por exemplo, a Ana Luísa comentou sobre boa vontade, né? Não quer dizer que a pessoa começa com uma boa vontade, quer dizer que some-se todos os problemas, não é isso, né? Ela começa com boa vontade e ela tem que passar por todos os problemas e tem que enfrentar os problemas e tudo mais. A diferença é como ela vai passar por esses problemas, né? Porque uma coisa é você passar por esses problemas reclamando e tudo mais, e outra coisa é quando você é boa vontade e você tendo os auxílios que ela comentou, como é que você passa por esses problemas? Como é que você encara os problemas? A sua disposição muda, né? É mais ou menos por aí. Não quer dizer que você deixa de ter problemas, né? Nós estamos na matéria, tem tantos nós que estão nós plantamos em outras encarnações ali, né? Que a gente precisa desdatar agora, digamos assim, né, Roberto? Não, você falou isso, dessa questão de que a gente tem que resgatar tudo, e a Ana falou dos auxílios que a gente tem. Esses auxílios são tão imensos que, se a pessoa cultivar a boa vontade, que a Ana sempre fala aqui, esses resgates que não vão deixar de vir, eles podem vir mais atenuados. Sim. Isso está dentro da lei, porque a pessoa se modificou. Ela se elevou espiritualmente. Então, aquele retorno baixo que chega, não encontra mais ela ali naquele mesmo nível baixo. Ela já está mais acima. Então, ela é afetada só parcialmente. A gente chama isso de simbolismo. E muitas vezes a pessoa se coloca também, né, em situações que ela, não é nem obrigada a colocar, às vezes ela mesmo se coloca por querer estar naquela situação ali e acaba desvencilhando alguns nós que ela colocou. Você quer falar alguma coisa, Mário? Quero sim. Alguém pode perguntar, ao escutar a gente falando aqui, fala, poxa, mas esse pessoal não estava falando sobre livre-arbítrio e agora eles estão falando de karma, de se desvencilhar do karma, de sofrimento e não sei o quê. Não, a gente continua falando da mesma coisa, né? Para você ter o seu livre-arbítrio funcionando e ativo, você precisa estar livre do karma. Sem estar livre disso,
você não vai ter livre-arbítrio nenhum. Você vai ter sempre o teu karma interferindo, encobrindo os efeitos do seu livre-arbítrio. Por isso o assunto, ele tem tudo a ver, né? E eu gostaria de fazer mais um acréscimo aí, que é essa questão. Eu acho assim, eu acho que uma pessoa sofrendo, depende muito do que ela acredita, qual é a fé, de como ela enxerga o mundo. Se ela enxerga o mundo de forma materialista, obviamente ela vai se desesperar e vai só buscar resolver a questão material próxima ali. Agora, se ela tem outros valores e ela entende que o mundo não é só isso, e que tem uma força maior, tem um criador, né, acima de tudo isso, ela vai pedir ajuda mesmo no maior desespero. E eu gostaria de lembrar um trechinho aqui, quando o Abdrushim está explicando a respeito do livre-arbítrio, ele fala, como é que você pode rapidamente, né, se livrar do seu karma? Ele fala, olha, o Criador colocou várias âncoras para o ser humano, né, poder se livrar rapidamente desse karma. E uma dessas âncoras é o amor. E aí diz assim, Cristo sempre de novo aponta para a onipotência do amor. Somente ele sobrepuja tudo e tudo consegue. Todavia, sempre na pressuposição de que não se trate apenas do amor terreno e cobiçoso, que contém em si o ciúme e seus vícios análogos. Aí um pouquinho mais para baixo ele continua. Quem compreende isso está certo da salvação de todas as vicissitudes e de todas as profundezas. Liberta-se, recupera assim de modo mais fácil e mais rápido um límpido livre-arbítrio que o conduz para cima. E mesmo que se encontre numa profundidade que devia levá-lo ao desespero, o amor é capaz de arrancá-lo com o ímpeto de um furacão para cima ao encontro da luz de Deus, que é o próprio amor. Exato, Mário. Eu estava pensando exatamente em colocar essa questão, né? E que ao longo da nossa vida a gente tem 1000 possibilidades, né, de encontrar isso, né? Por um amigo, por um filho, por uma outra pessoa, esse amor desinteressado, essa vontade de servir ao outro, né? Deixar de olhar só para você e olhar para o outro. Então, eu acho que isso auxilia muito, porque o ser humano vai começar a pensar melhor, querer o bem, e isso vai robustecê-lo. E aí o Roberto perguntou aquilo, né? Se acha que essa pessoa uma pessoa passando por muito sofrimento, se ela vai conseguir enxergar espiritualmente melhor, se ela vai conseguir encontrar forças. E me veio aqui a imagem, no momento em que Cristo estava na cruz, do mau ladrão e do bom ladrão. Os dois estavam na mesma circunstância, né? O mau ladrão e o bom ladrão estavam passando pelo mesmo sofrimento naquela cruz. No entanto, um esbravejou, falou mal, né? E o outro reconheceu. E a diferença enorme, até porque, né, estava ali naquele momento tão importante para a humanidade, e junto de Cristo, né? Então, a importância enorme da mudança interior. Eles não deixaram de sair, ficaram presos na cruz e morreram ali naturalmente, mas interiormente é o que interessa, e isso nenhum de nós pode avaliar, né? Porque o íntimo de cada um é de cada um. Então, muitas vezes as pessoas estarão passando por problemas seríssimos, juntas, e cada uma vai sentir de outra forma, de uma forma diferente, né? Ana, acho que a Carol quer falar. Posso acrescentar só uma coisinha no seu comentário? Os dois não eram bom ladrão e mau ladrão, os dois eram ladrões. Só que tinha reconhecido os erros e queria o auxílio de Cristo, né? Mas os dois eram ladrões. Errado, realmente. É o que dizer mau ladrão. Íntimo mal ou íntimo bom, né? Ladrão de estimação, não é isso, né? Mas os dois agiram errado e houve, naturalmente, na hora de passar pelas consequências da forma como agiram, não vou tratar aqui da forma como se faziam as consequências, né? Porque aí eram questões terrenas, maneiras brutais de julgar alguém, né? Não é essa a questão. Mas ali já estava havendo um reconhecimento interior, provavelmente, né? A forma como cada um
encara cada situação terrena que ele está passando, é que faz toda a diferença. E isso é de cada um, é muito difícil a gente saber, né? É isso. Ô, Ana, tanto faz a diferença que para o ladrão de íntimo bom, né, naquele momento ali, ele pôde resgatar o karma dele. Por isso que Jesus falou que ainda hoje estarás no paraíso, né? Quer dizer, pôde resgatar de uma maneira simbólica, porque o íntimo dele permitiu isso, enquanto o outro lá estava soltando blasfêmias e tudo, né? Achei excelente seu exemplo, muito bom mesmo. E é isso que fala aqui Abdrushim, que o amor é capaz de arrancá-lo com o ímpeto de um furacão para cima, né? Nesse caso não é o amor, mas é o arrependimento e se colocar ali na posição humilde de pedir o perdão, né? Exato. Queria fazer um comentário, e eu achei muito importante uma frase que a Ana Luísa trouxe, que logicamente tem a ver com esse exemplo também muito bom, do ladrão, mas é que interiormente é o que importa. Já aí a gente separa bem exatamente sobre o que a gente está falando, por que a gente está falando de liberdade, por que a gente está falando de livre-arbítrio. A gente está falando desses assuntos, mas de uma perspectiva do que está no interior. A gente está falando quando a gente está falando de uma perspectiva espiritualista, a gente está se referindo ao que é espiritual. Então, aquilo que é o mais vivo no ser humano, ou aquilo que é, de fato, o ser humano. Então, quando a Ana Luísa falou, o que importa é o que está acontecendo interiormente, dentro da pessoa, que isso é o fundamental, aí a gente entende por que a gente está falando da liberdade no âmbito espiritual. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar a liberdade, como eu trouxe lá no comecinho, e falar, não, livre-arbítrio, liberdade é uma coisa terrena. É a liberdade de você fazer o que você quiser, de você pensar o que você quiser, né? Só que já se separa, né, a nossa liberdade de fazer o que quiser no âmbito terreno, né? E como isso, então, atua de forma espiritual em relação às leis da criação, às leis naturais, a todo o universo, né? Porque, por exemplo, né, uma pessoa ela pode ter a liberdade, por exemplo, de se colocar num caminho de um vício. Terrenamente, quem tá olhando de fora está falando assim, nossa, a pessoa está agindo de acordo com a liberdade dela, né? O problema é que ela pode se atar num caminho onde ela perde a própria liberdade dela, ou seja, a aparente liberdade terrena não tem nada a ver com aquilo que acontece no seu espírito, porque o seu espírito ele tem uma força de traçar caminhos. A gente já ouviu falar muito, em muitos lugares, dessa força de construir a própria realidade, o próprio caminho. E essa força traça um caminho que ele é real. Então, quando a gente está falando de livre-arbítrio e liberdade, a gente não está falando da liberdade que é visível. A gente está falando da liberdade que é aquilo que a vontade constrói e que ela tem que vivenciar, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com o Calil antes de vir para cá, que eu falei assim, nossa, Calil, que interessante, né? As pessoas, elas entendem, por exemplo, as leis terrenas, né? E qual é o objetivo das leis terrenas? Por exemplo, né, leis que a gente considere bem feitas, né, leis terrenas bem feitas, são leis que garantem as liberdades de todos os indivíduos, mas elas não garantem as liberdades de forma irrestrita, né? A boa lei não é aquela que ela preserva a liberdade do indivíduo, só que ela preserva o indivíduo também. Então, ela tem uma certa restrição, né? Por quê? Porque se você, uma lei que permitisse que você fizesse tudo, inclusive injuriasse o seu próximo, ela não seria uma boa lei. Quando a gente fala assim, olha, essa lei já existe no âmbito terreno, todo mundo acha isso legal. Essa lei também existe no âmbito espiritual, aí ninguém entende. Quando a gente fala numa ideia de leis naturais, ou de uma ordenação do universo, de causas, né, de causas e efeitos, de questões existenciais, onde existe sim um sentido, uma ordenação do universo, aí a pessoa fala, não, isso aqui serve em nome do terreno, mas no âmbito espiritual, imagina, como é que pode, né? Aqui na Terra a gente pode buscar uma convivência mais perfeita, mas no âmbito espiritual, naquilo que diz respeito à nossa realidade
última e das questões invisíveis e após a morte, não, isso não pode acontecer. Então é interessante ver como na Terra a gente enxerga que a gente quer prezar nossa liberdade, porém a gente também quer ser protegido da liberdade dos outros, que talvez não seja tão legal assim. Por que eu trouxe essa questão das leis terrenas? Porque muitas pessoas, quando olham a liberdade só pelo viés terreno, elas vão falar assim, não, liberdade é tudo, a liberdade é boa per si, porque ela permite que eu faça o que eu quiser, né? E o que é contra isso é uma restrição, né? Só que a gente olha as questões, essa questão pelo viés da restrição e a gente esquece que o que a gente enxerga como uma restrição, muitas vezes é uma ordenação. Por exemplo, a sua liberdade acaba onde começa a minha. Eu não posso chamar isso de uma restrição que restringe a minha liberdade. Eu posso chamar, mas eu também posso chamar de uma ordenação, de um sentido para as coisas, né? Eu queria falar, aproveitando o que você estava falando, Carol, a questão do livre-arbítrio como uma liberdade espiritual. Porque se você pegar a ciência hoje, a física, a própria questão do cérebro, a neurologia e a filosofia, de modo geral, eles tendem, se você pegar pelo lado material especificamente, né, a ciência, de modo geral, hoje em dia, elas estão focadas apenas no lado material, você vai ver uma tendência da ciência, da filosofia e tudo mais, pelo determinismo, ou seja, uma coisa que os átomos estão determinados pela lei, e a lei vai atuando de determinada forma, e aquilo lá vai tendo umas consequências naturais pelas leis, e as ações acontecem de formas pré-determinadas, né? Até se você pegar alguns estudos do cérebro, o pessoal tem feito muitos experimentos de que a consciência, de onde que vem a consciência, e daí às vezes o pessoal pega, eu estava lendo uma revista outro dia que o cérebro já tinha tomado a decisão antes da pessoa tomar a decisão, sabe? Então se a pessoa tenta colocar apenas pelo lado material, ele vai ficar nessa questão do determinismo, ele não vai conseguir achar o livre-arbítrio dentro daquilo que é mesmo na consciência do cérebro, mesmo na filosofia, mesmo nas leis da física, ele vai ficar muito amarrado àquilo que, como se não existisse o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, se a gente for ver, é justamente a resolução livre do espírito, né? Então ele está muito ligado à intuição. A liberdade é espiritual. Se você olhar apenas pelo lado material, você vai se afunilando a ponto de ficar exclusivamente sem o livre-arbítrio, né? Como alguma coisa determinística, né? Então, se você consegue só sair, enxergar as coisas de uma amplitude maior, se você olhar o espírito, né? Se você olhar o espírito como a pessoa, o elemento, né, que age, né, que toma decisão, que tem a resolução. Se você excluir o espírito e pega só pelo lado material, você fica amarrado exclusivamente naquele que é o determinismo, que são as ciências hoje, elas ficam nesse beco aí, né? Então, a gente, por isso que nem no comecinho lá da palestra, eu já coloquei, ó, a premissa aqui é que nós somos espírito, né? Porque se você for olhar pelo lado material, aí não tem saída muito, né? Você fica muito amarrado a determinadas coisas, né? Então, eu acho que complementa um pouquinho o que você colocou aí, questão do livre-arbítrio espiritual, né? Só para finalizar, a ideia que você trouxe também, que é uma característica inerente do espírito, né? Você falou, escolher de forma livre, né? Ou como o Mário Sérgio trouxe a ideia do novelo, de que você comece, então, as suas encarnações na Terra, né? Lá atrás, escolhendo. E aí você vai fazendo o seu tricôzinho, né? Mas você começou de forma mais livre do que você está agora, muito provavelmente. E isso é um sentimento pungente em cada um. Cada um sabe quanto não se sente livre e quanto se sente preso a certas circunstâncias que parece que a pessoa não consegue sair, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque essa capacidade do ser humano atrair e escolher o que ele quiser, né? E ter a vontade de atrair o que ele quiser, isso daí faz todo sentido, porque a gente tem como base no estudo da mensagem do Graal que Deus, o Criador, ele não quer escravos. Então, ele não criaria, né, seres humanos que fossem autômatos ou robôs, né, que fossem todo mundo bonzinho, todo mundo
certinho, né? E aí a pessoa, qual é a validade, né, de uma pessoa que ela não tem a capacidade de escolher ser bom? Então, um dos princípios que a gente estuda, né, é que a capacidade de ser bom, né, a escolha de ser bom é uma escolha, né? Então, o Criador, ele não quer escravos, ele quer seres humanos livres, né, que escolham por livre vontade o caminho do bem, o caminho certo, né, o caminho das leis da criação, o caminho correto, né? E essa escolha sendo livre, só então ela é genuína. Então, é isso que eu queria pontuar, que existe essa liberdade, né? A liberdade de você escolher o que você quer ser, o que você vai plantar, o que você vai colher. Mas ela tem que ser genuína para as coisas boas, né? Então, a gente não nasce automatizado, né? A gente nasce com a premissa de poder escolher o caminho que a gente quiser. Então, eu acho que alguém gostaria de fazer os comentários finais. Vamos passando para os comentários finais. Quem gostaria? Então, começa comigo, já comecei. Bom, ainda naquela linha do amor, como uma forma das pessoas conseguir se livrar rapidamente do karma, eu gostaria de trazer um outro parágrafo da dissertação, O Ser Humano e o Livre-Arbítrio, da mensagem do Grau de Abdrushim, onde ele continua o assunto. Se vier a sentir, no entanto, amor verdadeiro por qualquer de seus semelhantes, aquele amor que só se esforça para dar à pessoa amada luz e alegria, não a degradando mediante cobiças insensatas, mas sim soerguendo-a protetoramente, então ele serve a essa pessoa, sem se tornar consciente do servir propriamente, visto que assim se torna um desinteressado doador e presenteador, e esse servir liberta-o. É isso aí. Eu poderia finalizar também, Carolina? Eu gostaria de ler uma parte da dissertação sobre a força sexual como significativo da ascensão espiritual. E tem uma frase que fala, um texto: a fim de encontrar o caminho certo, atente o ser humano sempre apenas numa coisa: paira sobre todos os seres humanos terrenos, de modo imenso e forte, um desejo: poder ser realmente, diante de si mesmos, aquilo que valem diante daqueles pelos quais são amados. E esse desejar é o caminho certo, conduz imediatamente às alturas. Então, eu acho que complementa o que o Mário falou, né? Você se doa para o outro e também você quer ser para você mesmo aquilo que vem em você. Que nem sempre você se sente tão merecedor daquilo que enxergam em você. Mas isso estimula você a melhorar. Então, é esse doar, né? Cada um doando da sua parte, em amor, em compreensão, em estímulo para o outro, auxilia na ascensão. E isso também liberta o arbítrio. É isso. Calil, gostaria de fazer um comentário? De palavras finais, a partir das coisas que nós discutimos aqui e conversamos, seria fácil aí até mesmo bancar um pouco, quase como se fosse um coach financeiro, né? Qualquer coach financeiro falaria para você parar de fazer dívidas para depois passar a quitar as suas dívidas. Talvez olhando por um pouco para essa perspectiva, perceber por essa lente de você procurar perceber das coisas que te enredam em erros e que vão causar sofrimento a você e outros, e conseguir ter essa vontade sincera também, que a Ana Luísa trouxe logo no começo, que é uma peça muito importante para isso, para que se pare de criar essas dívidas, ou pelo menos que elas não aumentem tanto, para depois que você tenha essa boa vontade, essa disposição para poder encarar esse débito aí que se apresenta, para você ir pagando sem muito esforço. Assim também como um dia bom de trabalho, aquele dia que você se conecta e faz o que você precisa fazer sem aquilo te
acabar com você, por mais que possa te cansar, mas não vai quebrar o seu espírito, também um agir livre consegue também fazer com que você vá dissolvendo um pouco essas coisas. Pois, parando para pensar de toda essa discussão, me veio aqui um trecho também do livro, né, Na Luz da Verdade, de Abdrushim, da dissertação Vê, criatura humana, como tens de caminhar através dessa criação para que os fios do destino não impeçam, mas auxiliem tua ascensão. Exatamente a peça-chave disso tudo, que ele diz: concedido vos é peregrinar através da criação, caminhai de tal maneira que não causeis sofrimento ao trem, a fim de satisfazer com isso qualquer cobiça. Eu entendo que essa é a métrica para você parar de criar todo esse débito, para que você consiga efetivamente subir. Por isso todo mundo sente no seu íntimo aquilo que te atrapalha, aquilo que te prende, que exatamente pela questão, você reconhece quando a sua liberdade, o que é liberdade quando você perde ela. Então todo mundo, quando para de cismar, para de tentar encontrar, não, mas isso justificativas para as coisas, você consegue perceber aquilo que te segura. E eu entendo que essa frase traz exatamente a pedra, o fiel da balança ali, seguro para você perceber, ok, isso aqui realmente vai acabar me atrapalhando os outros, nem teria como ser diferente, eu conseguir subir, causando um sofrimento ali, para satisfazer uma cobiça própria. Eu gostaria só de corrigir o nome da dissertação que eu falei, que eu acho que eu não falei ela devidamente. É a força sexual em sua significação para a ascensão espiritual. Foi aquele trecho que eu li, é uma parte da dissertação. Então, algum dos panelistas gostaria de fazer mais algum comentário? Acho que então, Roberto? Sim. Enquanto o Calil estava falando desse exemplo que ele deu da dívida, de como a pessoa sai da dívida, a primeira coisa é não fazer mais dívidas. Então, se ela está num buraco e quer sair do buraco, a primeira coisa que ela tem que fazer é parar de cavar. Começa aí. Também serve como analogia. Eu queria complementar algo que o Mário falou, que ele leu um trecho da dissertação do ser humano e seu livre-arbítrio. E nós falamos aqui de karma, de amor, rapidamente sobre simbolismo. Então, eu selecionei 2 parágrafos dessa dissertação que complementam o que o Mário já falou. Diz o seguinte: tão logo uma pessoa dê guarida ao amor puro, seja de um homem por uma mulher ou vice-versa, ou por um amigo, ou por uma amiga, ou pelos pais, pelos filhos, não importa, sendo puro, trará como primeira dádiva a oportunidade para libertar-se de todo o karma, que então se redime apenas simbolicamente, para o desabrochar do livre e consciente arbítrio, que só pode ser dirigido para cima. Como consequência natural, inicia-se então a escalada, a libertação das cadeias indignas que a retém. Esse auxílio está à disposição de todos. Não faz nenhuma distinção, nem à idade, nem ao sexo, nem ao pobre, nem ao rico, tampouco ao nobre ou ao humilde. Por essa razão, o amor é também a maior dádiva de Deus. Quem compreende isso está certo da salvação de todas as vicissitudes e de todas as profundezas. Liberta-se, recupera assim de modo mais fácil e mais rápido um límpido livre-arbítrio que o conduz para cima. É isso, cara. Obrigada. Obrigada a todos que participaram, então, dessa mesa virtual. E a gente deseja que vocês tenham um ótimo aproveitamento desse conteúdo que estão nos assistindo agora e que possam, então, acompanhar as próximas mesas virtuais do site Espiritualidade Cotidiana. Então, é isso e nós nos despedimos por aqui. Um abraço.